Bom dia, meus amados. Hoje é mais um sábado, dia 7 de outubro de 2023. E aqui já vamos completando quase mais um ano, falta pouco, e o tempo está acelerado, né? E como todos os sábados, eu aqui venho para trazer alguma mensagem, sempre no intuito de colaborar com o esclarecimento para aquelas pessoas que têm sede de saber, que têm interesse em conhecer mais daquilo que até aqui nunca foi mostrado ou pouco foi mostrado. Sabemos que não é interesse do grupo dominante que comanda tudo nesse planeta, por enquanto. Não é interesse que o povo, as pessoas, principalmente as pessoas do bem, saibam algumas verdades, principalmente, né? Mas o tema de hoje ele é bem oportuno porque muitas vezes as pessoas me questionam, né, nos textos, nos áudios, por que não lembramos das vidas passadas? Seria tão mais fácil. Sim, é verdade. Seria mais fácil, mas eu acredito que seria uma tragédia. Então hoje eu vou trazer aqui um tema e vou colocar o título: Por que não lembramos das vidas passadas? Vou tentar explicar aqui o porquê que nós não lembramos. Porque ao contrário do que a maioria ou muitos acreditam que seria bom, não seria nada bom, porque não colaboraria com a nossa evolução da alma. Nós viemos aqui como almas encarnar num planeta escola, um planeta de provas e expiações. Então nós viemos aqui cumprir um currículo, aquilo que o Criador determinou para esse planeta, nesta fase, neste ciclo de provas e expiações. Quando o grande mestre Cristo Jesus esteve encarnado aqui entre nós, há 2000 anos, ele disse, em alto e bom tom, para que todos pudessem ouvir: chegará o final de um tempo, e uma nova terra surgirá, uma terra sem dor e sem sofrimento. Bom, ainda transcorreram 2000 anos para que esse tempo se esgotasse. Nós vemos agora, por todas as informações que chegam, que realmente estamos às portas do final desse ciclo velho, da velha Terra. E na antessala já que nos aguarda a nova Terra. O velho ciclo de provas e expiações, de dor e sofrimento, está acabando. Estamos na última encarnação na dualidade deste planeta, porque provas e expiações determinam que esta Terra seja uma escola onde a dor e o sofrimento não são necessariamente obrigatórios, né? É uma opção, mas quando não aprendemos pelo amor, pelas boas vibrações, pelas boas frequências, nos resta então o caminho do sofrimento para atingir os degraus dessa escada da ascensão da nossa alma. Independente se somos exilados de outros mundos de provas e expiações anteriores, ou se somos aprendizes apenas desta escola, isso não muda nada o quadro, porque há de todos os tipos de almas aqui neste planeta.
como pode-se aprender a dualidade sem esquecer as vidas passadas, se em cada encarnação a alma experiencia um personagem. Não tem a mínima condição de experienciar um personagem novo se ela lembra quem ela é, lembra das vidas passadas. Ela vai meter os pés pelas mãos e vai fazer uma lambança. Então nós temos a sensação, em cada encarnação, de que só vivemos esta encarnação atual. Aquilo que a gente acreditava, né, há um tempo, nascer, crescer, morrer. Acabou. Isso não é verdade. Aliás, eu diria que em parte é verdade, porque aquele personagem nasceu, cresceu, viveu e morreu, e aquele personagem não volta mais. Aquela vivência não volta mais. Aquela vivência vai ficar na bagagem da alma. Nós vamos lembrar, sim, de todas as vidas passadas, quando finalizar a última lição, que é nesta encarnação. Para aqueles que vão fazer a ascensão. Aqueles que não vão fazer a ascensão não terminaram o seu aprendizado. Então eles continuam ainda em outra escola de provas e expiações que não será a Terra. E eles não vão lembrar ainda das suas vidas passadas, porque ainda precisam estar submetidos ao véu para experienciar as suas personalidades, os seus personagens ainda faltantes. Nós já fomos de tudo um pouco durante as nossas encarnações neste planeta. Já fomos reis, fomos súditos, fomos ricos, fomos pobres. Vivemos experiência na raça branca, na raça negra, na raça branca, negra, amarela, sei lá, tantas raças que tem nesse planeta, todas elas. Já fomos homens ou mulheres, já fomos autoridades, já fomos heróis, já fomos covardes. Porque a dualidade é experienciar todas as possibilidades. Numa vida encarnatória, numa encarnação, a alma experiencia um personagem independente do que ela já experienciou em vidas passadas. Porque ela precisa aprender todas as possibilidades, experienciar todas as possibilidades neste planeta de criação. E criar na luz e criar na sombra. Tudo o que você consegue imaginar que um ser humano pode fazer, você já fez. Nos dois sentidos, o lado bom e o lado ruim. No lado do bem e no lado do mal. As polaridades. A Terra não seria um planeta, uma escola de dualidade, né? Nós experienciamos. Eu já falei uma vez num texto, num áudio, mas eu já dei essa explicação que veio canalizada, que a primeira vez que a alma experiencia uma vivência voltada àquilo que não é da luz, aquilo que a gente conhece como o mal, não cria karma nas vidas sucessivas, porque ninguém pode ser punido por ter aprendido uma lição. Uma vez que a alma experienciou, vamos dar um exemplo aqui. Trair alguém. Na outra vida ela pode experienciar ser traído. Quando ela experienciou trair, ela não gerou karma. Por quê? Porque ela não fez isso premeditado. Era um plano de alma para experienciar. E um dia ela fez achando que aquilo era normal. Porém,
Depois de, numa vida, experienciar trair e noutra experienciar o outro lado da moeda, a outra polaridade, que é ser traído, ela tem na consciência, mesmo que não lembre das vidas passadas, mas isso fica registrado no subconsciente. Ela tem dentro de si o conhecimento e a percepção do que é correto e não é correto. Então ela sabe que trair, ser traído não é legal. O bom é ter uma vida tranquila, regrada, disciplinada e controlada para não cometer os erros, né? Não, eu estou dando exemplo aqui da traição, mas pode ser de qualquer outra coisa. Qualquer coisa que você possa imaginar, o lado bom e o lado ruim. Então, o que acontece? Quando a alma já experienciou a traição sofrida e praticada, ela tem essa noção, que não é legal. Aí o que acontece? Numa vida ela acha, não é legal trair, nem ser traído, mas deu vontade por uma razão qualquer, pela atração, pela paixão da carne, porque sempre se diz que a carne é fraca, que são as paixões que levam as pessoas à perdição, etc. e tal. Na verdade, não é nem uma coisa nem outra. São as tendências dentro do caráter da pessoa que traz certas oportunidades que ela pode repetir ou então não repetir o erro que ela já conhece, mesmo que esteja no inconsciente. Esta segunda oportunidade, quando a alma encarnada comete não é um erro, mas uma prova. Ela não passa na prova, ela falha novamente numa coisa que ela já experienciou. Aí sim vem o resgate obrigatório. O karma, como é conhecido. O karma negativo, obviamente, né? Porque karma também tem positivo, né? Como é interessante a gente ter esse conhecimento agora, porque até pouco tempo não tinha essas informações. A gente não tinha ideia de como as coisas realmente... porque aí nunca acaba, né? Porque se um comete um erro, daí o outro depois na outra vida sofreu, daí pratica, e daí outro não sei o que, outro sofre, e daí nunca termina. Termina. Provas e expiações. Prova é quando você tem a tendência e vence. Expiação é quando você não vence a prova e falha. Aí você vai pagar. Este é o ciclo da Terra que vai terminar. A lei de causa e efeito. Coloquei agora no mês de setembro, aí, acho que foi um texto. Talvez a gente poderia resumir as centenas ou até mais de 1000 encarnações que nós temos numa única frase. Aprender. Vou entender a lei de ação e reação, de causa e efeito. Uma vez que a gente entende essa lei, não tem mais como cometer nenhuma falha, porque sabemos que isso depois tem que ser ressarcido. E se paga aqui, na consciência. Vemos também como é interessante, porque as pessoas dizem, eu não sabia. Eu não sabia que aquilo lá não podia fazer. Sabia. Sabia porque a escola chamada Terra já ministrou todas as matérias para todos os seus alunos. Não tem uma alma neste planeta que não tenha experienciado todas as lições. Se não fosse assim, a Terra não poderia fazer a sua transição agora. A transição ela só pode ser feita quando
todos os alunos entenderam as lições. O que ele vai fazer com aquele entendimento é problema dele. Se ele vai colocar em prática para o bem ou para o mal, é da sua escolha, do seu livre-arbítrio. Mas não tem nenhum problema. Quando a alma encarnada repete os seus erros já conhecidos, já sabidos, ela vai resgatar nas vidas seguintes, geralmente, nas encarnações posteriores. Como aqui não vai ter mais encarnação para aquele que não saiu limpo nesta última encarnação, vai ter que ir para outro planeta, outra escola, onde ainda possa continuar o aprendizado. Também já falamos isso muitas vezes. E não lembramos das vidas passadas para não atrapalhar. Para não atrapalhar o aprendizado desta vida. E assim foram em todas as vidas. Aliás, vidas, a gente fala em vidas passadas, na verdade, vida é uma só. Mas a gente fala assim para entender melhor. Na verdade, são encarnações. Porque a gente encarna sucessivamente. Que também dá para dizer que são reencarnações. Se nós lembrássemos das vidas passadas, a grande prova da vida continuada nesse planeta não seria experienciada, não seria colocada à prova, que é a repetição das falhas, que é o grande problema a ser vencido neste planeta escola. Por que precisa repetir? Por causa da tendência da humanidade em satisfazer as suas vontades próprias, pessoais, o seu ego, a sua vaidade, o seu orgulho, o seu desejo de poder, que foi alimentado, sim, então, pelas trevas quando aqui aportaram. Antes não era assim. Porque uma vez experienciada a lição, entendida a lição, não era mais necessário, porque aquela consciência não tinha a maldade dentro dela. A maldade foi implantada, sim, é verdade, mas mesmo assim o Criador permite que cada um tenha uma consciência que faça uma análise. Todas as pessoas em sã consciência têm esta informação dentro de si, bem viva. Devo fazer, não devo fazer. As consequências de fazer ou não fazer. Porque inconscientemente está ali dentro. Porque a consciência nossa, ela é a nossa própria alma. Antigamente a gente achava que consciência era a nossa mente. Não, a mente é do corpo. É o cérebro pensante. A nossa consciência está no coração. Ela está atrelada ao campo astral, ao corpo astral, que é o corpo da alma. Ela vem com uma brecha permitir que a gente faça um upgrade nessa consciência. Cada encarnação a gente faz uma atualização. Fechou a encarnação, fecha o arquivo, atualiza ele, e fecha. Na próxima encarnação ele vem atualizado, mas faz um novo pedaço, um novo plano, que depois acrescenta no final daquela existência mais um pedaço na sua consciência, no seu aprendizado. Não pode ser lembrado das vidas passadas, para que não atrapalhe a experiência do personagem que você vestiu nesta atual encarnação. E dizer que Deus não é justo por não permitir que lembre do passado para poder corrigir melhor, isso é uma desculpa
de quem sabe que não está fazendo o dever de casa e quer um pouco de barganha. E não existe barganha na lei maior, na lei divina. Porque toda vez que você vai fazer algo que não é lícito perante as leis divinas, a tua consciência te diz que não é lícito. Mas o interesse do ego, da vaidade, do poder, etc., ele faz de conta que não sabe. Ele faz de conta que não sabia. Sabia, e sabia muito bem. E a consciência estava dizendo, isso não é lícito. Se tem alguma dúvida, a mente trabalha, ela coloca essa dúvida. Se tem uma dúvida, se coloca no lugar do outro. Tenha essa empatia, se coloque no lugar do outro e veja se você gostaria que fizessem para você o que você está querendo fazer ou está planejando fazer para alguém. Por isso aquela famosa frase do Cristo, né? Não faça ao outro o que não queres que te faça. Aliás, não faça ao outro o que não queres que te faça, porque são todos os outros que podem fazer alguma coisa para você, né? Não faça ao outro o que não queres que te façam, porque o fazendo é a ti que tu farás. Obviamente, essa frase explica tudo. Você não faz o mal para outro, você faz sempre para você. Ah, mas daí aquele outro que sofreu mal é inocente. Não. Ele, nesta vida, ele não fez por merecer, mas ele já traz a tendência dentro do plano divino, plano de alma dele, de resgatar o mal que ele já fez antes. Por isso eu coloquei tantas vezes, a vítima de hoje é o algoz de ontem. E o algoz de hoje será a vítima amanhã. Porque a alma, ela sabe que se não passar pelo resgate desta forma, ela precisa de muitas encarnações para quitar as suas pendências, porque as pendências, elas são difíceis de executar, elas são dolorosas. Custa muito para a gente quitar essas contas do passado. E nós temos por normalidade dentro das nossas escolhas sempre sair na tangente. Escolher a lei do menor esforço, o que é mais prático. E a alma encarnada, não lembrando, não sabendo das dívidas que tem, ela jamais vai optar. Ah, eu vou fazer o bem para quitar alguma dívida. Não, está tudo certo. Como diz o ditado em time que está ganhando não se mexe. Deixa assim. Então a alma, antes de encarnar, ela coloca lá no seu plano de alma. Se eu não fizer tais e tais e tais situações lá para pagar essas continhas através da solidariedade, da compaixão, da caridade, do bem fazer, aí eu vou passar pela prova que eu coloquei alguém no passado, aí eu pago com a mesma moeda. Não tem nada a ver com lei do talião, como quiseram nos mostrar em alguma oportunidade. E alguém até um dia comentou num texto, a lei do talião, olho por olho. Não. A nossa própria alma escolhe. Se eu não fizer nada e não sobrar nenhuma alternativa, então que eu passe pela situação para quitar. Como nós temos muitas continhas atrasadas, a vida tem também um rosário de situações que nos trazem desconforto e alguma dor também, sim, às vezes até bastante dor, né? Ainda mais agora que é a última encarnação, na dualidade, precisamos zerar essa conta para ter a frequência de ir para a nova Terra. Também já falei várias vezes que as almas que estão prontas para ascensionar não têm mais tanto karma. Tem algumas, como disse um espírito um dia, uns jurinhos.
Mas não tem um karma. Claro que tem algumas que tem, mas são poucas. E mesmo assim, se vê muita lamentação. Ah, porque eu não mereço, porque Deus não é justo. Ah, coitada daquela criança, daquele adulto, daquele velhinho, daquela pessoa que está passando por uma situação. Sim, a gente tem que ter compaixão, é para isso que a gente também vê as coisas, para desenvolver em nós a compaixão, o amor incondicional, a solidariedade, o bem servir, ser prestativo, enfim, tudo que é predicado. Mas se tu vai saber da história daquela pessoa, o que ela fez na vida passada, não existe acaso. Tudo tem uma causa, lei de causa e efeito. Aí vamos voltar para os dias atuais. Tem pessoas que eu sei, é difícil olhar e dizer, olha, tenho compaixão dela. Dá vontade de dizer, tomara que morra, tomara que o capeta leve, né? A maioria reage assim, é normal, nós somos ainda humanos, né? E daí numa outra vida nós não lembramos de nada e aquela pessoa, se tivesse mais uma encarnação aqui na Terra, e aquela pessoa vem numa situação de dor e sofrimento horrível. O que nós vamos fazer? Não sabemos de nada. Ah, coitadinha da pessoa. Vamos nos solidarizar com ela, vamos rezar por ela, vamos pedir clemência a Deus, vamos fazer algo para ajudá-la. E a gente faz. Se a gente lembrasse das vidas passadas, todas as pessoas que sofrem horrores agora, atualmente, será que a gente iria colaborar numa campanha de solidariedade, de auxílio? Eu acho que muita pouca gente ia arregaçar as mangas em favor delas, e elas seriam, sim, jogadas à própria sorte. E não é isso que o Criador quer. O Criador quer que nós desenvolvamos em nós os predicados, o bem servir, o amor incondicional, a compaixão, o respeito, a gratidão por aquilo que nós temos, né, de bom. Então, por que não lembramos das vidas passadas? Por quê? Não dá para lembrar, senão atrapalharia a nossa própria evolução. Não tem como você lembrar das vidas passadas e fazer o teu melhor agora. Ah, não tem. Seria muito mais difícil. Mas se tu quer saber como foi a vida passada de você ou de uma pessoa, é só olhar o presente. A vida, na verdade, é continuada, interrompida pelo desencarne, cada final de período que a gente escolhe para fazer as experiências. Tu quer saber o futuro de uma pessoa? O que vai acontecer com ela no futuro? É só olhar o que ela está fazendo hoje. Mas não precisa olhar para os outros. Senão a gente acaba entrando no julgamento, que a gente deve olhar, sim, sem o julgamento, mas não é fácil. Olhar para entender a vida. Que bom aprender com os exemplos dos outros sem a gente passar pelas dores, né? Mas olha para a tua vida. Que vida você vai merecer no futuro? Pelo que você faz hoje. Não importa o que você já fez nessa vida, tá? O que está feito e o resgate, se for necessário, a gente faz, né? Seja lá pelo bem, pela dor, pelo sofrimento, pelo amor, não importa. A gente pode resgatar e ainda seguir para a nova terra. Afinal, como eu sempre digo, para ascensionar não precisa ser santo. Santo não está encarnado, já ascensionou faz tempo. Nós estamos aqui finalizando. Alguns deslizes, alguns tombos aqui e ali a gente leva, mas daí a gente levanta e segue, né? Fazer um propósito, cada vez que a gente cai, dizer, opa, tem que tomar mais cuidado aqui, né? Uns tombos aqui ou ali não vão impedir a ascensão, desde que a gente se posicione e aprenda com eles e diga, não posso mais facilitar aqui, porque aqui o terreno é escorregadio, né? Mas é preciso sim
esquecer das vidas passadas, para que a gente não tenha nada a atrapalhar nesta vida atual. E aquilo que você cometeu de deslizes nesta vida, você olhe e aprenda a lição. Porque não existe erro, existe aprendizado. Se você aprendeu a lição, você já está com a ficha limpa, como se diz. Porque o importante não é a pena. Na justiça divina não existe pena, existe oportunidade de recapitulação. Deus não castiga ninguém, Deus não perdoa, Deus não julga. Deus diz assim, olha, você está aí aprendendo a lição. Quando você aprendeu a lição, acabou. Acabou aquele problema. Se você aprendeu a lição, realmente você entendeu que aquilo lá te ensinou algo que não sabia, o que sabia, mas facilitou e repetiu, aprendeu a lição. Aquilo lá não posso fazer mais. Aquilo lá não é legal. Aquilo lá vai me trazer prejuízo para mim, não para os outros. Embora eu cause dor para alguém, aquele alguém tinha uma continha para pagar, então, se não é uma pessoa que vai causar para ele uma dor, vem uma doença, uma perda, alguma coisa e faz o serviço se for necessário. Mas lamentar, se arrepender, viver na culpa, não vai resolver. E muito menos vai resolver se confessando com um padre. Vou confessar e vou rezar 10 Ave Maria, que ele vai pedir para mim rezar, e Deus perdoa meus pecados. Eu acho meio difícil, né? Eu acho que você vai estar perdoado quando você entendeu que aquilo não se deve fazer mais. Então, não lembrar das vidas passadas é parte do currículo desta escola, porque lembrar atrapalharia toda a vivência deste personagem que você veio viver nesta vida atual. Mas agora, quando chegar o tempo certo, aqueles que vão ascensionar vão lembrar de todas as vidas e não vai esquecer mais, porque ele vai estar passado de ciclo, né? Saiu da velha terra para a nova terra. E a nova terra não tem mais provas e expiações. É um mundo de regeneração, onde não precisa sofrer, nem adoecer e nem ser maltratado para aprender aquilo que ainda vamos aprender lá adiante. Não é mais provas e expiações. Lembre-se disso. Para quem ascensionar, acabou a dor e o sofrimento. Nesta vida atual termina. Então, agora eu vos deixo com um abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.